agradeço novamente assim, fiquei um pouco nos bastidores, vim para cá depois e fiquei refletindo também ali quando a gente começou a conversar sobre a tua palestra, né, antes mesmo de estar aqui, sobre esse tema, a complexidade e a abrangência que ele tem, né, e daí eu fiquei pensando, até queria ver se vocês também participam e estou aqui com os meus livros aqui motivando vocês a participar. Então, vão pensando numa pergunta ou compartilhar alguma experiência para a gente poder enriquecer esse encontro, que eu acho que é importante. Eu queria te fazer uma pergunta: em que medida, por exemplo, às vezes uma ação que se diz afirmativa, ela pode estar retirando um direito de ação, de agir, assim. Por exemplo, no caso, agora recentemente, acho que não sei se foi no Rio de Janeiro ou em São Paulo, mas amamentar em locais públicos, por exemplo, tem um grande problema, assim. Então eu acho que foi em São Paulo ou no Rio que teve uma decisão dando o direito da mulher a amamentar em locais públicos, né, por essa dificuldade. Isso eu estou dizendo uma garantia, né, no caso de tentar que ela seja de uma maneira poder fazer a amamentação, mas tem uma situação, por exemplo, que me questionou bastante e que a gente fica muito subentendido, né, nós que somos mulheres, assim. Eu fiz dando um relato pessoal, né, participei de uma seleção de doutorado e na hora de fazer uma pergunta para mim, perguntaram se o filho não ia me atrapalhar. Daí eu fiquei pensando assim, e se fosse um homem? Será que eles iriam perguntar para o homem se o filho não ia atrapalhar? E daí a gente já vê o caráter, se isso não era uma medida se está gravado lá, de eu ingressar com uma ação por ser um questionamento da universidade, um critério da universidade, se eu sou mãe ou não sou, né? Se eu vou ter condições de estudar ou não. Então, eu coloco esse questionamento, mas eu gostaria também que vocês colocassem de vocês. Se alguém quer falar, passar um pouco. Isso, se alguém quer já fazer, eu acho bom, de repente, tu... Isso, e daí o pessoal vai... Essa situação que a Carmela colocou ajuda também a deixar mais claro como funciona essa ideia de discriminação, né? Porque o que se discrimina são direitos que as pessoas podem ter, né? Então, a gente sempre pergunta quem está sendo discriminado em quê? Quem está sendo discriminado? A mulher, pelo exemplo que tu deste, tá? Numa liberdade, por exemplo, de amamentar. Pode ser isso, podemos colocar assim, né? Ou a pessoa cadeirante na liberdade de locomoção. Ou, sei lá, a pessoa que vem de um grupo historicamente desfavorecido, porque nós temos uma história longa de exclusão racial, de escravidão, com prejuízos assim, estratosféricos ao longo da história do Brasil, de ter igualdade de oportunidades com outros. Então, a gente sempre pergunta assim, quem está sendo discriminado em relação a quê? Né? Isso é um capítulo importante também, que eu posso aproveitar agora a tua colocação, Carmela, para explicitar. Quando a gente estuda direito à antidiscriminação, uma das coisas que sempre as pessoas lembram assim, todos são iguais perante a lei, sem distinção de raça, cor, sexo, origem, religião, assim por diante. Essa listinha de raça, sexo, cor, origem e religião recebe um nome nessa área de estudo, de prática, um nome de critérios proibidos de discriminação. Então existem critérios proibidos de discriminação. E esses critérios proibidos de discriminação, a gente tem alguns desafios diante deles. Primeiro desafio, saber quais são. É fácil, está ali escrito. Raça, sexo, origem, cor, religião, etnia, idade. Bom, primeira questão, é uma lista aberta, não é uma lista fechada. E para nós isso é fácil. Até porque a nossa Constituição está escrito e quaisquer outras formas de discriminação. Mas isso é importante dizer. É importante dizer
para que não digam assim, alguém quer, sei lá, fazer um projeto de lei que proíba a discriminação contra os homossexuais. Não, mas não está na lista. Primeiro, a lista é aberta. Segundo, é explicitamente aberta. E quaisquer outras formas de discriminação. Bom, mas, primeira pergunta então, que lista é essa e a lista é aberta? Ok, primeira resposta, a lista é aberta. Segunda pergunta, cada um desses critérios, como é que eu vou entender cada um desses critérios? O que é sexo? O que é raça? O que é origem? Origem é estadual, é regional, é nacional, é municipal. Entende? Sexo. O que é sexo? Não digo a prática, mas digo as identidades sexuais, entende? Sexo são quantos? Só são 2? Depende do critério. Qual é o critério que define quem é homem e quem é mulher? É o cromossomo? São as glândulas? É a aparência? É o psiquismo? São os desejos? Porque conforme, para muitas pessoas, se eu mudo o critério, muda a classificação. Para não falar das simplificações que a gente acaba na vida em sociedade fazendo. Por exemplo, se a gente diz que o que define sexo são os cromossomos, perguntem para as pessoas que estudam genética, né? Dizer que a humanidade se divide unicamente entre cromossomo X e XY é uma coisa que diziam para nós quando a gente estava no ensino médio fundamental, que não é verdade. Toda pessoa que vai estudar genética sabe que tem dezenas de possibilidades cromossômicas entre XX e XY. Dezenas. A gente simplifica, restringe por uma classificação binária, só 2. Né? Mas a gente podia ter outras classificações. Entende? Então, cada um desses critérios é um critério que nos traz uma riqueza de possibilidades. Isso é uma das coisas que se estuda nesse direito da antidiscriminação. E aí associar, pegando a fala da Carmela, né? Cada um desses critérios a quais direitos. Amamentar é um direito? Amamentar em qualquer lugar? Em público? Só privadamente? Entende? Isso aí vai dizer, não, é uma liberdade. Primeiro, bom, é um direito, talvez possa ser dito até um dever, com relação ao direito à saúde da criança que deve ser amamentada, isso tem a ver com a saúde dela, mas independentemente de ser um dever, também é um direito, né? Bom, e esse direito vai ser exercido como, em que momentos, será discriminatório quando, né? Será uma atitude discriminatória que restringir sem nenhum fundamento. Mas eu não gosto de ver. Bom, viver numa sociedade plural e com diferenças, exatamente conviver com as diferenças. E na medida em que a gente convive com as diferenças e quer eliminar as diferenças de uma forma abusiva, autoritária, arbitrária, nós estamos discriminando. Por exemplo, a mulher que está exercendo não só o seu dever, mas a sua liberdade de amamentar nos momentos necessários de amamentar. A questão da universidade sobre essa, como, por exemplo, as pessoas devem lidar, as mulheres, né, que estão passando mesmo por eu acabei me interessando, sabe, no curso que é até um curso que é um curso que deveria ser se botar na internet vão descobrir qual é o curso, mas não quero expor aqui, mas é um curso que justamente busca promover aquilo que o Estado deve garantir, né, que são medidas de ações afirmativas, enfim, e é impressionante ouvir isso, né? Então, mas que tipo de medida uma pessoa que sofre uma situação dessa pode fazer, né? Se ela se sente ofendida e que considera que aquilo pode ser um caráter de avaliação, porque a avaliação, a entrevista pessoal é muito subjetiva, né? Não sei se tu pode dar algum norte, e daí eu gostaria de ver também, se vocês puderem, ouvir vocês. Então, eu conto com a participação aí de vocês. Um dos outros capítulos desse direito à discriminação, eu estava mencionando, também diz respeito às questões como se prova, né? As
questões probatórias. Né? Bom, quanto mais registro existe, por exemplo, se isso é uma entrevista gravada, antigamente as entrevistas não eram gravadas. Hoje cada vez mais são. Inclusive em concursos públicos, por exemplo, e provas de seleção e assim por diante. Por que as provas dos concursos começam a ser cada vez mais gravadas? Exatamente como medida de prevenção para evitar a violação de direitos. Bom, se uma situação dessas é gravada, ou se tem alguma testemunha que possa atestar isso, bom, esse é o caminho. Né? Existem provas também estatísticas disso. Existe toda uma área de estatística nos estudos sobre discriminação. Então, digamos que, se for possível ter esse dado, tá, Carmela? Se veja que, sistematicamente, estatisticamente, nas seleções para vagas como essa que tu mencionaste, sistematicamente mulheres, mães, em certa fase da vida de seus filhos, são sempre rejeitadas. Entende? Qual é o direito que está sendo discriminado aí? Além da discriminação por motivo de sexo, né, isso tem a ver com o exercício dos direitos reprodutivos. O fato de gestar, dar à luz, exercer o direito reprodutivo, e o direito reprodutivo virar ao contrário, a possibilidade de ser selecionado, é uma violação discriminatória contra uma mulher em função do quê? Do exercício de um direito reprodutivo. Então, aquilo que eu estava dizendo, a gente sempre pergunta quem está envolvido e sendo discriminado em quê? Um sistema desses, que eventualmente desencoraja ou faça uma mulher não exercer um direito reprodutivo que ela tem em função de uma possível rejeição, está certamente restringindo direitos reprodutivos. Lembra do conceito: distinção, exclusão, restrição. A preferência que tem o propósito ou o efeito. Vai ver a banca que ela está falando aqui, não é uma banca formada de homens sexistas que não gostam de mulheres e que não gostam de crianças e que não gostam de direitos reprodutivos. Eles estão preocupados, não, o meu programa de pós-graduação, as pessoas têm que defender em 2 anos, porque se não defender em 2 anos, vai pontuar menos, e se pontuar menos vai ser mal classificado, se for mal classificado vai perder a credenciamento, vai perder bolsas, vai ficar menos atraente. Vai ver, as pessoas não têm a intenção, percebe? De discriminar nem a liberdade de amamentar, nem discriminar por motivo de sexo, mas acabam produzindo isso sem querer, pensando em outra coisa, que pode ser o credenciamento do curso na CAPES, entendem? Percebe? Isso é discriminatório? É discriminatório, mesmo sem querer. Mas nós não temos nada contra ela, nós gostamos dela, nós estamos de criança, nós estamos preocupados com o credenciamento. Talvez isso, vamos levar nossa conversa adiante aqui, tá? Talvez isso revele o quê? Que se não tiver um espaço para perceber essas situações, o sistema todo, a forma de credenciar e avaliar os cursos que abstratamente estão previstas pela CAPES, assim, acaba gerando esse efeito discriminatório, percebem? É o sistema como ele é desenhado que pode gerar esse resultado. Será que é isso? Bom, vamos olhar, aqui tem um caso que já começa a fazer pensar. Talvez nós tenhamos efeitos discriminatórios decorrentes de uma coisa que não se quer que tenha esse resultado, mas que produz esse resultado. Né? Alguém gostaria de compartilhar alguma pergunta, alguma sugestão? Só um minutinho. Daí eu vou dar um livro da A República, de Platão, que foi uma doação que a gente teve. Pedi para tu dizer o teu nome, se tu está estudando, se tu conhece da área. Boa noite. Meu nome é Tatiane, eu sou estudante de Direito no início. Já quero deixar claro que eu estou no primeiro semestre, então eu conheço muitas coisas. Mas enfim, nessa questão da discriminação, eu queria comentar algo sobre momentos que eu vivo no meu dia a dia. Eu sou motociclista, né? Eu ando de moto. E diversas vezes eu vou estacionar em certos estacionamentos e eu sou proibida de entrar, porque eles não aceitam que se estacione em moto. Diversas vezes eu fiquei muito indignada e me perguntei, né,
se isso seria cabível de uma discriminação, né? Por que eu não posso, né? Mesmo sabendo de um contexto todo que acontece na sociedade, eu me sinto discriminada, assim. E aí agora, nessa questão de começar a estudar e tal, aí eu começo a tentar enxergar, tentar querer ver, assim, como que, se eu estou certa, né, nesse raciocínio, se não. Mais ou menos era isso. Alguém mais gostaria de fazer uma participação? Já vou pegar o teu livro daí, se quiser dizer um nome. Pode ser, Rogério? Boa noite, Roger. Meu nome é Fernando, estudo na Uniriter, estou no 5º semestre. Primeiramente, queria lhe agradecer e elogiar pela abordagem da palestra. Eu confesso que particularmente eu desconhecia do direito à indiscriminação, antidiscriminação, perdão. E como eu posso pôr em palavras? Acho que a grande dificuldade, né, das pessoas que são discriminadas assim, em ter este direito é que, olhando numa visão geral da sociedade, são minorias, né? E aí a importância também do princípio da isonomia, de tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual. E tem também uma questão que eu queria falar, que a gente escuta na faculdade, que o direito evolui de acordo com a sociedade. E eu discordo disso, porque eu acho que a sociedade que evolui junto com o direito. Partindo de um exemplo prático, por exemplo, da lei de trânsito, que trouxe a obrigatoriedade do uso de cinto de segurança, por exemplo. Somente depois disso que as pessoas começaram, né, a usar o cinto, sendo que era para elas mesmas, né? Então, eu vejo o direito hoje evoluindo, né? Muito difícil, porque é uma questão cultural, mas, por exemplo, tratando as mulheres hoje de quase forma igual, também o uso do nome social, né, dos transgêneros e travestis também. O que mais? E proibindo de todas as formas qualquer tipo de preconceito. Implicitamente, a gente sabe deste direito, né, contra antidiscriminação, mas eu acho que as faculdades também deveriam bater nesse ponto, né? Eu tive direitos fundamentais com o seu colega Jacomuzzi, né? Ele não trouxe, por exemplo, essa questão. Porque se é tão importante assim, eu acho que deveríamos frisar nessa tecla, que dão mais ênfase, né, ao direito civil, ao direito processual civil, ao direito penal, ao direito processual penal, o próprio Código de Defesa do Consumidor, e esse direito aí, que é tão quanto importante, não é abordado nas faculdades. Né? Desculpe só o nervosismo aqui. Fernanda, eu estou dando o livro do Gustavo Torres Rebelo Horta, que é Urvarte, O Senhor do Tempo, que é uma doação também da editora Del Rey. Teve mais uma pessoa que eu vi que levantou, Paulo, né? Boa noite, eu sou o Paulo. Você colocou dois aspectos. Primeiramente colocou, né, que hoje muitas coisas estão melhores em relação a 50, 100 anos atrás. Há 50, 100 anos atrás, muitas coisas também estavam melhores em relação a 50, 100 anos antes. Daqui a 50, 100 anos, muitas coisas também vão estar melhores em relação a hoje. Outro aspecto que eu foquei, né, que você colocou a sociedade de hoje. Não sei se seria válido como uma provocação ou para a reflexão, né? O que nós realmente queremos para hoje e o que é importante e o legado que nós queremos deixar. Não uma visão de futuro, né? Ah, no futuro pode ser assim. Não, o legado que a gente queria deixar, iniciar agora. Por exemplo, há uns anos atrás também disseram que eu iria andar de metrô hoje.
Hoje eu não ando de metrô, não vou andar daqui a 10, 20, 30 anos. E tem uma má notícia, ninguém aqui vai andar de metrô, em Porto Alegre. Né? Nós aqui, né? Os presentes. Eu acho também, né, a gente discute demais. E é proposital até, que a discussão gera dúvida. Na dúvida, não ultrapasse. Sempre era só isso. Aos que vamos chamar de maluco, tem uma má notícia também. Diariamente, os 5 ou 10 já fazem isso. Obrigado. Paulo, estou te dando aqui o livro do Fundo de População das Nações Unidas, que é Direitos Reprodutivos no Brasil. Mais alguma? Queria complementar. Não vai te perder, não tem problema. Filmando, daí a gente vai pegar o áudio. Eu também comecei a estagiar agora no setor de pequenas causas, né, mais conhecido assim. E acontece muito de as mulheres irem reclamar de contratarem prestação de serviços e não serem entregues os serviços corretamente, né? E muitas vezes elas vão ali alegando querer a prestação de serviço que ela aconteça, né, a obrigação de fazer, ou a reparação, né, do dano que ela teve, mas ela nunca coloca em questão, assim, essa questão de que muitas vezes é uma discriminação que determinadas pessoas não cumprem aquela obrigação de serviço ali, por ela ser mulher, sabe? E aí, várias vezes, mas como eu estou muito no início, assim, eu fico com um certo medo, receio de querer incluir algo que eu não tenha 100% de certeza, né? Mas eu também, às vezes, com essa dúvida, né? Seria cabível, né? Esse pedido que ela está fazendo ali, incluir isso também, né? Muitas vezes eu acredito que seja, né? Obrigado, muito obrigado pelas perguntas, pela participação e interesse. Eu vou tentar tratar das três assim, conjuntamente. O teu nome é? E o Fernando. O Fernando disse assim, olha, eu acho que tem um pouco a ver com o que o Paulo mencionou, né? Diz assim, olha, será que o direito acompanha a evolução da sociedade? Será que a sociedade acompanha a evolução do direito? Como é que é essa relação? Não, acho que depende do momento. Tem momentos na história em que o direito vai mais rápido e avança mais do que a sociedade. E isso muitas vezes é bom, né? Por exemplo, infelizmente a gente ainda tem muita tortura no país. E o nosso direito já chegou ao ponto de proibir a tortura. Que bom. Que bom que o nosso direito não se conforma com a realidade da tortura e proíbe a tortura. Resta a nós trabalharmos para que o que ainda resta de tortura acabe definitivamente o mais rápido possível. Trabalho escravo também é outro exemplo, né? O direito proíbe o trabalho escravo. Nós ainda temos, não só no Brasil, em vários países do mundo, situações de trabalho análogo à escravidão, que já diminuíram entre nós, mas ainda temos, é uma vergonha. Resta a nós, cada um do jeito que pode, né, participar para que isso acabe de uma vez por todas, definitivamente, o trabalho escravo. Então, muitas vezes, né, Fernando, o direito, ele está avante. Outras vezes ele fica atrás. Né? Outras vezes ele fica atrás. Talvez se a gente pensar, né, situações que a gente começa a se dar conta mais hoje em dia e que não se dava conta antes, sei lá, pegue, por exemplo, em termos discriminatórios, o impacto de certas doenças, ou da obesidade mesmo. São coisas que aos poucos as pessoas começam a se dar conta. E nós ainda não temos isso elaborado, tratado. Talvez nesse sentido, um exemplo, eu estou dando, a gente esteja um pouco atrás. Então depende da situação, me parece. E aí, né, Paulo, né? Aí, Paulo, conversando contigo, o que me ocorre é o seguinte: há situações, há certos quesitos, digamos, que a gente realmente está melhor. Há outros que a gente está pior. Vai depender do quesito, da circunstância. E nada nos garante que a gente vai sempre melhorar. Às vezes a gente piora, né? Às vezes a gente melhora. E, ou seja, não há um determinismo, não está escrito nas estrelas que vai sempre melhorar ou vai sempre piorar. Pode melhorar, e algumas coisas têm melhorado, infelizmente.
e algumas coisas podem piorar. Por exemplo, hoje a quantidade de projetos de lei violentos, discriminatórios, a quantidade de discurso do ódio que a gente tem hoje, por exemplo, no parlamento, é muito maior do que há 10 anos atrás. É muito pior a situação do parlamento hoje do que 10 anos atrás. E isso é algo que a gente tem que abrir os olhos, se preocupar e responder e agir, e não simplesmente achar que vai passar magicamente, que não passa magicamente. Alguma coisa tem que se produzir que dê um freio nisso e que volte a ter um movimento positivo de respeito, de tolerância, de diálogo, e não de ódio, de exclusão, de discriminação e assim por diante. Então, a gente vê exemplos de todos os lados, porque não tem uma trajetória pré-definida. Isso aqui não é uma história que já está contada. Isso, por um lado, assusta a gente, porque a gente percebe os riscos que corre de viver. Por outro lado, digamos assim, é a dignidade da liberdade, né? A gente corre os riscos de viver como sociedade, como indivíduos no mundo, que alguma coisa tem a ver com o que a gente faz ou deixa de fazer, individual ou coletivamente. Isso é um risco, mas ao mesmo tempo eu acho que é o preço, no bom sentido, da liberdade. E é um preço que, se a gente não paga, a gente perdeu tudo já. Né? E aí, teu nome lá atrás é? Tatiane. E aí, Tatiane, é bem como tu disseste, a gente tem que olhar com cuidado, mas olhar, né? Então, se tu recebes um atendimento de uma mulher, um serviço de prestação de venda, compra e venda de produtos, prestação de serviços, de relação de consumidor, pode acontecer que o fato de ser mulher é um elemento que gera um serviço pior prestado, porque o prestador se permite uma conduta menos respeitosa ou até abusiva em relação à mulher que não se permitiria em relação ao homem. Pode acontecer isso, a gente sabe isso pode acontecer. Você tem que estar com os olhos abertos, né? Porque muitas vezes o que acontece, seja no direito, seja na educação, seja na medicina, seja na publicidade, seja na literatura, seja na saúde, seja onde for, é que as coisas estão acontecendo e a gente não está enxergando. Por exemplo, tortura, eu mencionei, né? Muitas vezes o profissional de saúde, ele não enxerga que o que ele está recebendo ali, alguém sofreu tortura. Porque ele não está, às vezes, nem treinado para isso. Não está alertado para isso, não está preparado para isso. Não é porque é uma pessoa má, necessariamente. Não é porque é uma pessoa que compactua com a tortura. Mas ele não está preparado, não enxerga. Então a gente tem que se preparar para isso. Para isso servem os cursos, né? A Câmara de estudar, né? Para isso servem atividades como essa. Para isso servem os cursos, para isso servem os livros, para isso serve o esforço de se preparar. Para isso serve investir no campo do direito chamado direito da antidiscriminação. Antidiscriminação, né? Por quê? Porque é um campo que ajuda nessas coisas. Né? Pessoas que estão aqui essa hora, como vocês, como eu e outras, acham, de algum modo, acham que tem algum sentido isso. Né? Acham que tem algum sentido, que vai melhorar alguma coisa nas suas vidas e na vida dos outros. E, de fato, humildemente, pode ser. E aí, como tu disseste, né, Tatiana? Está no início do curso, mas já está atento a isso, buscar essa formação. Que às vezes, em qualquer curso de direito, qualquer curso, né, o Fernando falou, vai ter, nenhum curso pode ser bom, pode ser muito bom, pode ser regular, mas nenhum vai ser perfeito. Então, bom, a gente se dá conta de que a formação da gente não é fruto, não é algo passivo que a gente recebe só, a gente vai atrás, né? Eu mesmo, por exemplo, esse livro que eu estou falando hoje, é fruto da minha tese de doutorado. Nunca na minha vida ninguém falou nada parecido para mim sobre isso durante toda a faculdade de Direito. Que eu não estou dizendo que não devia falar, devia ter falado. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo, bom, pode ter falado outras coisas interessantes, deixaram isso de fora, por ignorância, por falta de simpatia, às vezes até por não gostar da coisa. Acontece de tudo, né? Mas a gente tem essa responsabilidade com a gente, né? De ir atrás. Né? E de buscar, como vocês estão aqui, como eu estou aqui, assim por diante. Obrigado. Alguém mais gostaria de compartilhar uma experiência, que tivesse o interesse de falar? Acho que é bem interessante, assim. E o compartilhar, antes de encerrar e passar para as palavras finais do professor, que a gente tem um grupo dentro do Presídio Central, que essa semana, e eu estou dentro desse grupo aí, que está participando do curso Justiça Restaurativa, que é um programa Justiça Restaurativa do século XXI, se não me engano é esse.
E a gente está tendo a oficina de ciclos restaurativos de paz, né, que eles falam, ciclos da paz, digamos assim, né, reduzindo o nome. E a importância dessa experiência, né, para um outro olhar sobre as pessoas, está sendo excepcional, assim, e eu fico muito feliz do Judiciário tá buscando oportunizar, né, a formação, né. Eu estava entre lá as alunas, né, as pessoas, estudantes que estavam lá, junto com policiais, com assistentes sociais, com profissionais da SUSEP, da segurança pública, pensando na justiça restaurativa. E esses círculos trabalham muito a questão do sentimento e da emoção, né, para buscar um entendimento entre as pessoas, né. Não vai, de repente, resgatar uma pessoa que faleceu, né, ou alguma coisa do gênero assim, mas todo aquele sentimento de dor ou de insatisfação, até de discriminação, né, que pode ter ocorrido, é um mecanismo que está me surpreendendo bastante, assim, nessa experiência, né, e que eu também acho que vai contribuir muito para garantir uma nova forma de se pensar o acesso à justiça, né, de se oportunizar isso, e muito pelo diálogo, né, muito que se prega pelo diálogo, e que eu acho que falta muito na nossa comunicação, no nosso cotidiano, né, que às vezes acaba acontecendo um ato discriminatório pela falta de explicar qual é o sentido que se dá, ou deixar aquilo subentendido, né, e a gente não resolve, podendo resolver de outro jeito. Eu, por exemplo, não vejo, eu já sabia que eu ia ser discriminada quando eu entrei para fazer a seleção, né, no doutorado, já sabia que eu poderia sofrer esse tipo de discriminação, mas eu até poderia ter entrado, né, a gente não tem que até para isso não está acontecendo com outras pessoas, mas nesse momento atual eu resolvi não fazer isso, assim, porque a gente também sabe o desgaste emocional que é entrar com uma ação no judiciário e tu expor toda a tua fragilidade na frente de um juiz e tá te colocando naquela posição, né? E isso acho que a justiça restaurativa vai poder, de repente, criar mecanismos que sejam mais íntimos e que a justiça esteja sendo aplicada, não o judiciário esteja junto, né, para sancionar o que foi acordado, né, e ser enxergado o que aconteceu, né, que afetou o outro, para poder se estabelecer um retorno, um retorno social positivo para essas pessoas, né, não apenas assim punir e tal, mas que as pessoas possam evoluir com aquilo, né. Eu quero agradecer muito e já falei para o professor que eu tenho interesse nessa área, na naturalização do preconceito, já vi muita coisa que já posso trabalhar e que com certeza vai servir de referência ao teu livro, à tua pesquisa, para poder evoluir, porque a gente vive isso em várias facetas aí, né? E para mim, no meu caso, me despertou mais por causa do presídio, né? De estar vendo, de olhar para aquelas pessoas, de conviver com aquelas pessoas, ver a questão da discriminação lá dentro e como a gente lidar com essa naturalização. E não só de ser um detento, mas a naturalização de o que é ser normal, né? Ser normal é ter o cabelo liso, ser normal é ter uma roupa X, ter graduação. O que é ser normal, assim, de padrão? Por que esses padrões fazem, né, com que a gente acha que estabeleça um senso de normalidade, né? E de repente se vestir diferente não é ser normal, ou ter uma barba diferente, uma tatuagem não é normal, né? Então são coisas que é bem amplo também, né? E que com certeza eu vou consultar o professor. Vou te passar o microfone para fazer as tuas considerações finais, se puder deixar
tua página lá nas redes, né, o teu contato, acho que é importante porque também a gente está filmando. E agradecendo de imediato ao Nelson, que está aqui do Estúdio 31, quando quiserem fazer um registro de audiovisual, fotografia, é um excelente profissional aí, a equipe dele, com a Kátia também. Então, muito rapidamente eu queria agradecer, como disse no início, reconhecer que vindo um convite de uma pessoa, de um grupo de pessoas como vocês, Carmela, que tem esse trabalho de verdade com o direito do cárcere e outras iniciativas de vocês, que realmente mostram concretamente assim, como essas coisas podem ser feitas, como as atitudes podem ser tomadas, é um convite muito honroso, assim, muito mais do que formalidades acadêmicas e outras coisas. Então, fico muito agradecido, muito honrado pelo teu convite. Espero que tenha sido útil para quem nos deu assim, o privilégio de escutar, de estar aqui nesse horário, né? Fico à disposição também. Né? Eu não tenho nenhum tipo de contato assim, mais elaborado, formal, de nada, mas talvez a forma mais fácil de fazer contato comigo, se alguém tiver interesse ou de acompanhar algumas informações, notícias que são postadas no Facebook, eu tenho no Facebook, basta incluir ali, né? E é isso, né? E lá eu estou cadastrado com o meu nome completo, Roger Santos. É um prazer também, se for o caso, trocar alguma coisa por lá. Muito obrigado, parabéns pelo projeto e boa noite. Vou entregar o certificado aqui para ti e vou pedir, vou falar a nossa foto tradicional, professor, eu vou pedir para o senhor ficar aqui na frente e daí vocês podem ficar onde estão, só levantem, né? Que eu vou fazer a fotografia aqui, que é o nosso registro desse encontro e que vai para a página, a penúltima página do jornal, então não fechem os olhos e mostrem aí a expressão de vocês.